Fala pessoal, muito bom dia a todos vocês. No vídeo de hoje, nós continuaremos fazendo exercícios de aplicação das leis de Newton, só que dessa vez vou entrar mais na parte numérica. Sou o professor Henrique e espero que vocês consigam me acompanhar aí hoje nessa aula. O que nós vamos ver aqui hoje, então, como eu disse, serão exercícios, dessa vez numéricos, não tão conceituais, ainda que o conceito apareça, das três leis de Newton. Lembrando, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia, onde a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ou ele está parado, ou ele está se movimentando em retilíneo, movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? Caso essa força seja diferente de zero, nós entramos à segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, e, por fim, a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, vamos lá aplicar os exercícios, aplicar essas leis nos exercícios. Bora! Primeiro é da UERJ de 2018, fala assim, ó, em uma academia, a aceleração de uma esteira e a resultante de forças exercidas sobre ela foram medidas ao longo de 10 segundos. Os resultados estão representados nos gráficos abaixo. Com base nos gráficos, determine em quilogramas a massa dessa esteira. Vamos lá então, gente, ó. Repare que eu tenho um gráfico de aceleração e ele me deu o tempo de 10 segundos. Vou usar o tempo de 10 segundos como referência, tudo bem? Então, para o primeiro gráfico, note o seguinte. Após 10 segundos, a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Olhando a força, já no gráfico 2, eu noto que para o tempo de após 10 segundos, a intensidade da força vale 20 newtons. Eu quero calcular a massa. Bom, pelo princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, eu tenho que força resultante é massa vezes aceleração. Considerando que esse gráfico 2 ele está falando diretamente da força resultante, então ficaria 20 é igual a massa que eu quero descobrir vezes 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, a massa dessa esteira vale 20 quilogramas. Tranquilo? Um exercício mais facinho para a gente começar aquecendo aí para os próximos exercícios. Beleza? Exercício 2 fala o seguinte: um bloco de massa 3 kg, inicialmente em repouso, é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força de 15 newtons durante 2 segundos. Tem um desenho representando essa situação. Nessas condições, é possível afirmar que quando o objeto estiver percorrido 50 metros, qual vai ser o valor da sua velocidade? Pessoal, tomar um cuidado especial. Veja, a força ela só atua durante 2 segundos. Após esses 2 segundos, ele percorre uma superfície sem atrito. Então, quer dizer que ele vai ganhar velocidade, vai aumentar a velocidade enquanto houver força atuando sobre ele. Depois que não tiver força, ele se movimenta em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Bora lá então. Os dados do exercício estão aí. Pelo princípio fundamental da dinâmica, eu tenho o seguinte: força resultante é massa vezes a aceleração. Eu sei que a força resultante vale 15 newtons, a massa vale 3 kg, portanto eu passo 3 dividindo e chego que a aceleração desse objeto vale 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, qual é a pergunta? Quanto vale essa velocidade? Qual é a velocidade que o corpo vai ter depois de ter percorrido 50 metros? Então, note que não dá para resolver esse exercício apenas pelas fórmulas de dinâmica, pelas leis de Newton. Eu preciso resgatar todas aquelas fórmulas que nós utilizamos em cinemática. Então, da função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, eu tenho o seguinte: por que movimento uniformemente variado? Porque ele está sujeito a uma força, logo ele acelera, então é um movimento uniformemente variado. Eu tenho o seguinte: V é igual a V0 mais AT. Ele falou que inicialmente a velocidade era 0 e a aceleração eu calculei e valia 2. Portanto, a velocidade após 2 segundos vale 10 metros por segundo. Repare o seguinte: eu não posso simplesmente garantir que a velocidade que o corpo tem após 50 metros vale 10 metros por segundo, por quê?
porque eu não sei qual distância ele tinha percorrido após 2 segundos. Então, é o que eu vou fazer agora. Ó. Da função horária da posição do movimento uniformemente variado, eu tenho o seguinte, é o sorvetão. Eu sei, vamos supor que ele sai da posição inicial igual a 0, tudo bem? A velocidade inicial é 0, vezes o tempo igual a 2. A aceleração, calculei que vale 5. O tempo, aonde ele estará em 2 segundos? Então, 2 ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Isso vai dar 5, 2 ao quadrado, 4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Isso me dá que depois de 10 segundos, ele percorreu 10 metros. E a velocidade que ele tinha era 10 metros por segundo. Cuidado com um detalhe, né, gente? Veja, se isso é verdade, significa que depois desses 2 segundos, ele vai manter a velocidade dele. Então, foi o que eu escrevi aí, ó. Depois de 2 segundos, o corpo se moveu 10 metros e atingiu a velocidade de 10 metros por segundo. Após esse tempo, a força vai parar de agir sobre o objeto. Dessa maneira, como não tem atrito, ele vai manter a velocidade de 10 metros por segundo. Exercício 3 fala o seguinte, um trator de massa 2.000 kg puxa um arado de massa igual a 80 kg, exercendo sobre ele uma força de 200 newtons. O conjunto trator e arado deslocam-se horizontalmente para a direita com uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é qual é a força de resistência que o solo vai exercer sobre esse arado, qual é a intensidade dessa força. Então, bora lá. Gente, primeira coisa, eu tenho 2 objetos, um é o trator e o outro é o arado, tudo bem? E o desenho é mais ou menos esse, eu tenho um trator, esse trator vai puxar o arado, tudo bem? Que vai estar em contato com a terra, já que vai ser cuidada. Então, é o seguinte, esse sistema inteiro se movimenta com meio metro por segundo ao quadrado, beleza? Então, quer dizer que tanto o trator quanto o arado estão sujeitas a essa aceleração. Só que note o seguinte, eu quero ver só o que está acontecendo com o arado. Então, eu vou pegar só o arado e fazer análise com ele. O trator aplica uma força sobre ele de 200 newtons, tudo bem? E, consequentemente, o que acontece? O chão cria uma força de resistência ao movimento desse arado. A pergunta, qual é essa força de resistência? Gente, se esse corpo está sujeito a uma força e ele tem uma aceleração, eu posso, pelo princípio fundamental da dinâmica, escrever força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá, um cuidado. Lembra, a força resultante é uma força que não existe. É uma força que eu obtenho ela através das forças que existem sobre o objeto. Há de concordar comigo que, como esse objeto está se movimentando para a direita, que o enunciado disse isso, eu posso garantir para vocês que a força que o arado faz é maior que a força que a resistência está fazendo. Por isso que ele está acelerando para frente. Tudo bem? De novo, repare, eu fiz aí nesse pontilhado em preto, iluminado com a cor amarela destacada. O que eu quero mostrar? Força resultante não existe. A força resultante ela surge das forças que realmente são reais e atuam sobre o objeto. Beleza? Como ele acelera para frente, quer dizer que a força resultante está para frente. Quer dizer que a força do arado é maior que a força de resistência. Vou substituir os valores. A força que o arado fica sujeito vale 200 newtons. A massa do arado, 80 kg, vezes 0,5 metros por segundo ao quadrado. Repare que eu não estou levando em consideração a massa do trator, porque eu estou interessado só no que acontece com o arado. Tudo bem? Fazendo a multiplicação, 80 vezes meio dá 40, tudo bem? Eu vou passar a força resistente para um lado e o 40 para o outro lado, e eles trocam de sinal. Portanto, eu chego na resposta, que a força de resistência que esse arado vai estar sujeito é de 160 newtons. Próximo exercício fala o seguinte, considere uma máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito.
Considerando que a massa de A e a massa de B são, respectivamente, 2m e 3m, e desprezando a resistência do ar, qual é a aceleração desse sistema? Primeira coisa que a gente tem que ficar ligado aqui, pessoal, sem dúvida a aceleração desse objeto não é 20 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, opa, quer dizer que esse sistema ele se movimenta, não tem uma força fazendo com que ele ganhe uma velocidade maior. Repare que um bloco vai frear o outro. Então, 20 metros por segundo não pode ser. E nem 10 metros por segundo, porque se só existisse o bloco B, que ele tem mais massa, o bloco B tem mais massa, então ele puxa esse sistema para baixo. Só que quando ele puxa o sistema, ele está carregando o ar, então o bloco A está freando ele. Então também não está em queda livre, então também não pode ser a alternativa D. Logo, se você fosse chutar, por exemplo, você chutaria ou na alternativa A, ou na B, ou na C. Vou resolver esse exercício através de 2 métodos. Vou fazer o primeiro passo a passo e o segundo um pouco mais direto. Tudo bem? Bora lá. Ó, eu peguei o desenho. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar as forças sobre esses objetos. O bloco A tem uma força-peso e o bloco B também tem uma força-peso. Repare que o tamanho da seta, o vetor, é maior, porque se você ver pelos dados, a massa de B é 3m, enquanto a massa de A é 2m. Eles estão ligados por uma corda, então existe uma força de tração, e repare que é a mesma corda, portanto é a mesma força de tração. Beleza, gente? Como a massa do bloco B é maior do que a massa do bloco A, ele vai acelerar esse sistema dessa maneira. O bloco A vai subir, enquanto o bloco B vai descer. Tudo bem? Então, como existem forças, existe aceleração, eu posso escrever para cada um desses corpos, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Então, vamos lá. Olhando para o bloco A, ele tem a força de tração para cima e o peso para baixo. Então, ó, força resultante é igual a massa do corpo A, porque eu só estou olhando para o corpo A, vezes a aceleração. Olha, qual é a força resultante? Como esse objeto ele sobe acelerado, o objeto A, o bloco A, com certeza absoluta, a força, a intensidade da tração tem que ser maior do que a intensidade da força-peso. Beleza? Repare de novo, força resultante não é uma força que existe, é uma força que eu crio da minha cabeça, mas eu tiro o valor dela através das forças reais que agem sobre o objeto. Para ele acelerar para cima, a força de tração tem que ser maior do que a força do peso desse bloco. Tranquilo? Bom, vou substituir alguns valores. Eu tenho o seguinte, ó. Eu sei que peso é massa vezes aceleração. Então, a massa do corpo A vale 2m vezes a aceleração da gravidade. E na massa de A eu pus 2m. E para simplificar, o que eu fiz? Eu vou isolar a tração. Então, colocando o termo 2m g por outro lado, ele fica positivo e eu chego nessa primeira equação. A tração vale 2mg mais 2m azinho. Beleza? Lembrando que eu quero descobrir qual é a aceleração. Como eu tenho dois blocos e os dois estão sujeitos à mesma aceleração, que é o mesmo sistema, vou fazer a mesma coisa para o bloco B. Força resultante é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Repare que diferente do bloco A, que o bloco A, a força resultante ela era na vertical, sentido para cima. No bloco B, a força resultante é na vertical, sentido para baixo. Por que para baixo? Porque esse bloco B está descendo acelerado. Tudo bem? Então, o peso do bloco B tem que ser maior do que a força de tração, para freá-lo e ele poder ganhar velocidade, ainda assim. Tranquilo? Vou substituir os valores, eu tenho o seguinte, que peso é massa vezes aceleração da gravidade, a massa do B é 3m vezes g menos t é igual a massa de B, 3m vezes A. A mesma coisa que eu vou fazer, eu vou isolar a tração e eu vou chegar nessa resposta. Que tração vale 3mg menos 3mzinho.
Minha ideia agora é o quê? Quero calcular a aceleração. Como eu tenho a mesma tração, eu vou igualar. Lembra, para o bloco A eu tinha essa equação, para o bloco B eu tinha essa outra equação. Vou igualar essas duas trações. Igualando, eu fico o seguinte, cada um dos membros de cada lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar tudo que tem emissão Gzão de um lado, tudo que tem emissão Azinho do mesmo lado. Então ficou assim, ó. Eu passei para a esquerda tudo que tinha emissão Azinho, tudo que tinha emissão Gzão, eu passei para a direita, da igualdade. Repare que os sinais foram trocados, tá? Então ficou 2 emissão Azinho mais 3 emissão Azinho. Do outro lado da igualdade, 3 emissão Gzinho menos 2 emissão Gzinho. Então eu posso somar, né? Eu posso fazer uma adição e uma subtração. Ficou assim, ó. 2MA mais 3MA ficou 5MA. 3mg menos 2mg ficou mg. Repare que tenho massa do lado, massa do outro. Eu posso cortar essas massas. Tudo bem? Substituindo o valor da aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, passando o 5 dividindo, eu chego que esse sistema possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E o exercício acabou. Essa é a maneira mais longa de resolver esse tipo de exercício. Eu vou fazer uma segunda demonstração agora, tudo bem? Vamos lá então, ó. Eu tenho a força-peso, tenho a força-peso de A, de B e as forças de trações. E ele continua acelerando para o mesmo lado, tranquilo? Gente, o que eu vou fazer? Ao invés de olhar cada um desses blocos, eu vou olhar todo esse sistema inteiro. Então, eu vou fazer duas considerações. A primeira é, as forças que estão no sentido do movimento, ou seja, a favor do movimento, eu vou dizer que elas são positivas. As forças que estão contra esse movimento, eu vou dizer que elas têm um valor negativo. Tudo bem? Só para dizer quais estão a favor e quais estão contra. Então, vamos lá. Ó, força resultante desse sistema inteiro é igual à massa do sistema vezes a aceleração. Repare o seguinte, que nem eu fiz anteriormente, o peso do A dificulta, então o valor dela é negativo. A atração é positiva, porque ela favorece o movimento. Repare no bloco B, a atração dificulta, por isso menos tesão, e o peso de B faz com que esse bloco desça. Então, repare que as forças que estão a favor da trajetória são positivas, as que estão contra são negativas. Tudo bem? Do movimento. A massa do sistema, repare que todo esse sistema está puxando quem? A massa do corpo A mais a massa do corpo B, vezes a aceleração. Bem, de novo, força resultante não é uma força que existe, eu tirei essas forças a partir do meu desenho. É importante sempre fazer o desenho e marcar as forças. Tudo bem? Bora lá. Eu tenho mais tesão menos tesão, quer dizer que eles vão embora. Vou copiar de novo. E o que eu vou fazer agora, gente? Bom, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, eu vou substituir. Peso de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Peso de B, massa de B vezes a aceleração da gravidade. A massa de A eu tenho a informação, é 2 emissão. Então, ficou menos 2 emissão mais 3 emissão multiplicados por G, igual a 2 emissão mais 3 emissão, vezes A. Bom, menos 2 mg mais 3 mg, sobrou emissão Gzinho. 2 emissão mais 3 emissão dá 5 emissão vezes A. Tenho emissão massa de um lado, massa do outro, eu posso cortar. Substituindo G igual a 10 e passando o 5 dividindo, eu chego na mesma resposta, que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pouco importa qual técnica você quer usar para resolver esse exercício. Sempre vai dar certo, independentemente de qual você escolher. Tá bom? Exercício 5 fala o seguinte, em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando a corda que suporta, no máximo, uma tração de 550 newtons.
Tudo bem? Então a pergunta desse exercício é: qual é a aceleração que esse bloco estará sujeito quando ele puxar com a maior intensidade de força de tração possível? Então tá aqui, ó, os enunciados estão do lado esquerdo e eu vou marcar as forças. Esse objeto tem um peso de 400 newtons, portanto a massa dele vale 40 kg, e ele estará sujeito a uma força de tração de, no máximo, 520 newtons. Tudo bem? Repare que esse cara vai acelerar para cima, tudo bem? Porque a força resultante aponta para cima. 520 newtons é maior do que 400 newtons. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, eu tenho o quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, força resultante, de novo, é uma força que não existe, é uma força que eu que crio ela. Repara o seguinte, a força de tração para cima tem que ter um valor maior, uma intensidade maior do que o peso para baixo, para ele acelerar. Beleza? Substituindo os valores, eu tenho que a tração vale máxima 520 newtons, menos 400 newtons de força-peso, a massa vale 40 vezes a aceleração. Bem, fazendo a subtração, eu vou ficar com 120, igual a 40 vezes a máxima aceleração. Passando 40 dividindo, eu chego na resposta final, que a aceleração que esse objeto fica sujeito é de 3 metros por segundo ao quadrado, alternativa E. Exercício 6 fala o seguinte, o exercício da UERJ de 2018, fala que em um experimento os blocos 1 e 2 de massa 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma força de tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade, ou seja, 64 newtons, é aplicada no bloco 2, produzindo uma força de tração TB, como estão nesse esquema na figura. Considerando que não há atrito entre a superfície S e os blocos, qual é a razão da tração TA sobre a tração TB? Bora lá então. Gente, lembrando, esses corpos têm deixa eu voltar aqui rapidinho, olha, repare que eles têm a mesma massa, os dois sistemas, e eles estão sujeitos à mesma força. Logo, eu já posso, a partir daqui, garantir que eles possuem a mesma aceleração, porque a força resultante é a mesma, a massa é a mesma, logo a aceleração dos dois sistemas, dos dois modelos aí que ele está sugerindo, também são os mesmos. Bora lá então resolver esse exercício, gente. Seguinte, eu vou fazer a análise para cada uma das situações. A primeira situação é a seguinte da tração TA. Só que ao invés de analisar o bloco 1 mais o bloco 2, eu vou simplificar essa análise, tudo bem? Eu vou olhar só para o bloco 2. Por que só para o bloco 2? Porque ele está sujeito só à força de tração TA, fica mais fácil. Como eu sei que ambos os blocos, em ambas as situações as massas são as mesmas e a força resultante é a mesma, logo a aceleração deles são a mesma. Então, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Olhando só para o bloco 2, eu tenho o seguinte, que a força TA, a tração TA, puxa ele para frente. E puxa quem? A massa 2 vezes a aceleração. Substituindo o valor da massa 2, que vale 6 kg, passando 6 dividindo, eu tenho que a aceleração nessa primeira situação vale a intensidade da tração TA sobre 6. Vou analisar agora a segunda situação, mas para simplificar, ao invés de ver os dois blocos, eu vou olhar só para o bloco 1. Por quê? Porque o bloco 1 está sujeito só a uma força, que é a força TB que eu quero. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é a força TB, tudo bem? Vezes a massa 1, vezes a aceleração. TB, a massa de 1 vale 10, vou passar o 10 dividindo e eu cheguei que a aceleração vale TB sobre 10. Como as acelerações são as mesmas, o que eu vou fazer? Vou igualá-la. Quando eu igualo, fica assim, ó, TA sobre 6 é igual a TB sobre 10. Como eu quero saber a razão de TA sobre TB, eu vou passar o TB dividindo e o 6 multiplicando. 6 dividido por 10 dá 3 quintos,
ou 0,6, mas a alternativa que nós temos é essa. Alternativa C, 3/5. Tranquilo, pessoal? A ideia da aula de hoje foi fazer alguns exercícios numéricos com vocês. Na outra aula ainda farei mais exercícios para fechar isso daqui, alguns exercícios de segunda fase, e depois seguimos para a continuação do nosso curso. Espero que vocês tenham acompanhado. Grande abraço, tudo de bom.